Uh, Hoje eu tô daquele jeito. Eu vi agora há pouco no Bad News, no Bad News, mas é mais Bad News, só catástrofe. Eu vi agora há pouco uma homenagem a Santos Dumont. Na verdade não foi bem uma homenagem, foi uma. Entre os blocos de os blocos que apresentam as notícias, os blocos de notícias, tem uns clipes que falam sobre assuntos específicos. Nesse caso agora fala de música, fala de entretenimento, fala de cinema e fala de personalidades e celebridades também. E no caso das personalidades, falou agora há pouco de Santos Dumont. Aí fica todo mundo, todo brasileiro tem orgulho de Santos Dumont ter inventado o avião. Mas não é bem assim, porque o avião não é uma invenção só de Santos Dumont. Não é uma invenção só dos irmãos Wright, dos Estados Unidos, que aparentemente fizeram 2 anos antes, né? O Santos Dumont foi em 1906 e os Wright voaram em 1904. Mas na Alemanha já tinham feito tentativas, na Idade Média tinham feito tentativas, claro que não era avião motorizado, né? Então, Leonardo da Vinci projetou um bagulho, um negócio parecido com um avião. Ele projetou também uma coisa parecida com um helicóptero, não voaria, porque obviamente não tinha os materiais. Se for feito com os materiais disponíveis na época, não voaria. Mas já encontraram no Egito, olha bem, no Egito encontraram moldes que remetem à ideia de avião. Ninguém sabe se era brinquedo, se era uma homenagem a algum deus, ou aparentemente era um brinquedo, porque tinha uns 40 centímetros de comprimento pelos mesmos 40 de largura, onde você vê claramente, parece até uma pomba, uma colomba, né? Assemelha a uma pomba. Eu nem sei se tinha pomba no Egito naquela época. Pomba é um bicho europeu, né? Talvez tenha no Egito, né? Porque o Egito é perto da Europa, né? Se for comparar bem assim, já bem perto. Então, na cultura maia também tem imagens, inclusive tem representações físicas de uns negocinhos que parecem aviões, rapaz. Procura aí aviões de ouro, aviões maia, ou você vai ver que, não sei se é maia ou se é asteca, acho que é maia, sim. Mas você vai procura na internet, procura aqui no YouTube mesmo, Mistérios da Antiguidade, e você vai ver que tem gente que diz que são peixes, não são peixes. Se você olhar o desenho, depois eu vou fazer um vídeo, vou subir a imagem para vocês, vou colocar até o link. Mas a minha bronca aqui é com o Santos Dumont, cara. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, foi herói brasileiro, foi herói brasileiro. Mas por que caralho que ele foi ser herói brasileiro lá na França? Ao invés dele trazer a atenção do mundo pro Brasil, porra, pessoal, levei gente do mundo inteiro para ver o avião voar aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na época que o Rio de Janeiro é que era a capital do país. Então, penso eu, porra, o grande parte da nossa falta de tecnologia hoje, eu acho que provém desse gesto de Santos Dumont. Desacreditou o Brasil como um lugar digno de ter o primeiro voo de um elemento, de um objeto autopropelido, porque a diferença entre o voo de Santos Dumont e dos irmãos Wright é a autopropulsão, ou seja, não a autopropulsão, é, o motor, o motor existia também no avião dos irmãos Wright. Só que o avião dos irmãos Wright não tinha roda, não tinha trem de pouso, trem de decolagem, de aterrissagem, não tinha roda. Ele voou ele era um bobsled, ele corria em trilhos. Então, essa é a grande diferença. Mas aí eu pergunto para você, continuo perguntando.
Por que que Santos Dumont foi fazer o voo lá fora, na França, né? Enquanto ele poderia ter feito o voo inaugural de um objeto que por si só conseguia decolar e pousar, vamos simplificar assim, podia ter feito isso aqui no Brasil. E eu acho que grande parte da falta de tecnologia própria que nós temos hoje tem a ver até com esse gesto de Santos Dumont, que expatriou expatriou essa novidade que poderia ter sido é, apercebida pelo mundo aqui no Brasil, aonde pensariam, pô, lá no hemisfério sul, lá embaixo, lá no planeta dos macacos, lá também tem tecnologia, lá tem gente inteligente, lá tem gente capaz. Se ele tivesse começado a indústria, porque a indústria aviônica, a indústria aeronáutica começou na Europa mesmo, né? Pelo gesto, em grande parte, pelo gesto de Santos Dumont. Mas imagina quantas pessoas ele inspiraria aqui no Brasil, pessoas que só ficaram sabendo do voo um ano depois, né? Aquele tempo a notícia não viajava na velocidade da luz, né? Então imagina quantas pessoas ele poderia tirar da escuridão e inspirar essas pessoas para criarem novas tecnologias, não só aeronáuticas, mas em todas as áreas, né? Eu fico pensando, pô, foi um herói, mas foi um herói brasileiro, foi um grande nome do Brasil, mas foi um grande nome do Brasil na França, né? Ele poderia ter atraído os repórteres para cá, poderia ter atraído investidores para cá, criar uma indústria aeronáutica, né? Apesar de que um ponto eu tenho de fazer referência, Santos Dumont era idealista. Ele não ficou com uma única patente sobre os objetos que ele inventou, que no caso se compuseram e fizeram o 14 bis, nem o outro, o Demoiselle, foi um outro modelo que ele voou também na França. Né? Então ele queria que fosse um objeto usufruído pela humanidade. Inclusive ele morreu louco, porque ele viu que grande parte da tecnologia que ele ajudou a criar, não que ele tenha usado tecnologia 100% dele, porque os, os fabricantes posteriores desenvolveram e criaram tecnologias próprias, né? Mas um pouco do pontapé inicial foi dado por Santos Dumont. Mas aí ele era um grande ser humano, isso sim. Mas o que me deixa chateado é que ele foi ser um grande ser humano na França, um grande brasileiro na França. Ele poderia ter sido um grande brasileiro aqui, ter feito aqui. E, como eu falei, inspirado milhares de outros, né? Trazendo um orgulho nacional de falar, poxa, o Brasil, em 1906, teve o voo inaugural do objeto que tinha possibilidade de alçar voo e pousar sem auxílio de outro objeto, sem ser puxado por um carro, no caso, nem carro tinha direito naquela época, né? Um veículo autopropelido, um veículo aéreo autopropelido. Nasceu, não nasceu, mas teve um dos inícios no Brasil. Me chateia muito de ver que Santos Dumont podia ter feito isso e não fez. Não sei se ele não se percebeu, não apercebeu-se no momento, né? Mas ficou uma lacuna. Inclusive, se caso tivesse sido feito no Brasil esse voo inaugural, talvez, quiçá, talvez, né, não tivesse essa pendenga com os Estados Unidos de que foi lá o primeiro voo, né? Talvez, de alguma forma, o Brasil fosse um país muito mais avançado, talvez obtivesse mais respeito do povo estrangeiro, por ter tido sido em nossas fronteiras, dentro de nossas fronteiras, acontecido um fato histórico de tamanha relevância. Ficou bonito para a França, que teve, e tem até hoje, o título de ser um dos pioneiros na aviação, um dos pioneiros, um dos países onde os pioneiros da aviação, né, divulgaram para o mundo essas novas tecnologias. Santos Dumont falhou nesse sentido. Não deixa de ser um grande ser humano, mas falhou. Ficou revoltado. Chute no saco do Santos Dumont. Tadinho. Morreu no Guarujá, hein? Morreu no Guarujá. Guarujá é um lugar bonito pra você morrer, né?
Um abraço pra vocês. Quem não gostar, sinto muito. Se sentiu ofendido, sinto muito, mas a verdade é essa daí. Poderia ter sido no Brasil.